Muito bem, meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, está lá coladinho com o Apocalipse. Quase no finalzinho. Eu acredito que não seja um livro tão lido, por isso as páginas devem estar coladas. Quem tem seus iPad, tablet, já abriu, já está conectado. Mas está aí, ó, Judas. 2 versículos apenas. Eu quero ler. Judas é como se ele trouxesse em cada texto, em cada tópico, ele trouxesse 3 acordes, né? Ele fala de 3 assuntos imediato, ligado com o outro. E não é diferente hoje. Eu quero ler com os irmãos Judas, capítulo 1, o capítulo 1 de Judas, né? Versículo 3 e versículo 4. Vai aparecer na tela para quem não tem Bíblia, quem está sem Bíblia. Quem tem, acompanha na sua. Eu vou ler aqui acho que é a mesma, né, amados? Eu vou ler nessa linguagem aqui, os irmãos acompanham aí na sua, tá bom? Na minha linguagem diz assim: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações, irmãos. Feche os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai querido, o texto foi lido nessa noite, Senhor. O texto que o Senhor mesmo esteve ali quando ele foi soprado no ouvido do teu servo para que ele escrevesse. Por isso nós cremos piamente que é a tua palavra, e sendo tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é real, ela é atual, e ela vai falar conosco nessa noite. Por isso, Pai, eu apenas me coloco como instrumento do Senhor. Usa os meus lábios para que a tua igreja possa ser tocada pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre a alegria da fé cristã. Um cristão, por mais difícil que seja as situações em que ele esteja vivendo, ele sempre vai ter a alegria de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E se eu tivesse que fazer uma sentença para esses 2 versículos, ficaria assim, ó. A alegria da fé cristã é saber que ela está direcionada ao trono da graça e que nos atende no tempo oportuno. Por quê? Porque às vezes nós estamos pedindo para Deus alguma coisa, e a gente pede com tanta fé, com tanta força, a gente ora de manhã, ora de tarde, ora à noite, continua orando, e a gente não vê aquilo acontecer. Mas essa fé que você tem está sendo direcionada ao trono da graça. E se Deus não te respondeu ainda aquilo que você está pedindo, é porque não é a hora. Mas no tempo oportuno, Deus vai te responder. Creia nisso. Portanto, a alegria da fé cristã é saber que ela está direcionada ao trono da graça e que nos atende no tempo oportuno. Sabe aquele dia que você levantou, especialmente as donas de casa, né? Sabe aquele dia que você levantou alegre, feliz, limpou a sua casa, você varreu as casas, lavou aqueles pratos que sobrou do dia anterior, e você cuidou ali de alguma coisa na casa, e você tinha planos naquele dia: eu vou fazer um almoço que eu gosto, que meu marido gosta, que meus filhos gostam,
e quando você foi preparar o almoço, você se deparou com a sua despensa ou com o seu armário, e você viu que você não tinha os ingredientes para fazer aquele almoço. Mas almoço é necessário todos os dias. Então você mudou o cardápio e fez um outro almoço diferente daquele que você tinha proposto em seu coração de fazer. É exatamente algo nessa natureza que acontece com Judas. Olha o que ele escreve. Olha no versículo 3, diz: amados, enquanto eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. É exatamente algo assim que aconteceu com Judas. Ele se esforçava, se interessava cuidadosamente para que todos compreendessem e vivessem a salvação que eles tinham comum, que eles pudessem viver essa salvação e zelar por essa salvação todos os dias. Esse era o propósito original de Judas, escrever sobre a salvação, para que as pessoas fizessem a manutenção da sua salvação todos os dias diante de Deus. Essa salvação era algo comum, conhecido de todos os seres humanos de uma forma geral. E como já lemos no versículo 3, ele fala que ele teve a necessidade de escrever, exortando a lutarem pela fé deles. Neste momento, Judas percebe que tinha algo errado no meio da igreja. Embora seus leitores direto, a igreja de Cristo, estivesse dentro dos parâmetros bíblicos, o problema não estava com aqueles que eram convertidos genuinamente. O problema não estava com aqueles que já tinham salvação e estampava isso com os seus atos e atitude. O problema não estava com eles. Mas perceba, meus irmãos, no texto que ele vai dizer que algumas pessoas infiltraram na igreja sorrateiramente. E Judas, então, ele quis inculcar no coração daqueles irmãos uma fé indestrutível. Uma fé capaz de conduzir suas vidas sem dar ouvidos a qualquer outra fala que não fosse de Deus. E aí a gente fica perguntando, mas fé, o que é realmente fé? A Bíblia vai dar outras diretrizes. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera, né? Mas aqui Judas está chamando você, ele está tentando dizer que ter fé é como assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que Ele quiser nela. A fé verdadeira nunca diz que a luta está perdida. Mas a fé verdadeira, ela sempre vai dizer que a última palavra é de Deus. Isso é fé. Você acreditar nas coisas que você não viu acontecer, mas você acredita que vai acontecer. Uma fé verdadeira em Deus. E eu preciso exercitar a minha fé, meu irmão. Essa fé nos faz crer no impossível. Ela vai, que podemos crer, ver o invisível realizar o impossível. Judas, naquele momento, ele tinha uma certeza em seu coração que ele precisava fazer alguma coisa. Diante da invasão daqueles homens, que nós vamos descobrir depois que são hereges, que infiltraram no meio da igreja, estava dissimulando conversas que não condizia com a palavra de Deus. E a preocupação de Judas agora é fortalecer a fé daqueles irmãos, ou levarem eles a se fortalecerem na sua fé, a permanecerem firmes na fé cristã. E cabe a cada um de nós, os chamados por Deus,
que se intitulam Igreja de Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que João diz que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. E meus irmãos, Judas, naquele momento, percebe, e ele sabia que uma fé formada, uma fé forjada na visão da cruz, venceria qualquer heresia, qualquer mentira que viesse pela frente. E qual é meu conselho nessa noite para a igreja? Irmãos, é que eu quero desafiar você, nós que estamos vivendo em pleno século XXI, e ainda sentimos o impacto de uma heresia quando se contradiz com as Escrituras Sagradas. E cabe a cada um de nós, os chamados por Deus que se intitulam igreja, permanecerem firmes na fé cristã. E a exortação de Tiago é que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. A nossa palavra é que vivamos genuinamente como cristãos, sinceros diante de Deus, dando sempre lugar para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar o nosso coração pronto para ser usado para o louvor da sua glória. O que nós precisamos fazer para poder estarmos atentos a tudo isso, a toda a falácia que o mundo tem levantado para tentar desmentir aqui a fé, que não é tudo isso? Mas o que nós precisamos olhar é para a palavra de Deus. Se você olhar para João capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito, importa que a igreja, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É isso que Deus espera de nós, que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo aí fora. Se nós olharmos o que está acontecendo aí fora, irmãos, são tantos filmes, tantas séries, tanto escândalo que está acontecendo, e que cada dia mais, se nós formos olhar para a ótica humana, nós falamos, será que vale a pena ser cristão? E às vezes nós ficamos tão cheios de dúvidas que a gente acaba por até esmurecer na fé cristã. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que nos comprou pelo preço do sangue da cruz, o preço do seu sangue, que nós somos comprados. E nós podemos ter uma fé firme e inabalável. E que tudo isso que se vier a acontecer neste mundo não abale a nossa fé. O que nós precisamos fazer, irmãos, é sempre dar lugar para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar o nosso coração pronto para ser usado para o louvor da glória de Deus. Quando cada um de nós, como igreja, estivermos conectados com Deus, não teremos espaços para heresia na igreja ou na nossa vida. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E se a minha vida, se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, se o Espírito Santo estiver habitando dentro de mim, o diabo não tem poder na minha vida. As palavras negativas que soarem através de noticiários, através de jornais, através de enviados do Satanás à sua vida, não terão poder, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. O salmista vai dizer para nós o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É como se ele estivesse dizendo assim, eu leio a tua palavra, eu compreendo a tua palavra, eu me encho da tua palavra, para quando eu ser tentado neste mundo, eu não venha ser derrotado. Porque quando algo quiser entrar dentro do meu corpo, da minha alma, ela está tão cheia do Espírito que ela não vai ter espaço. Se você pegar um copo com água
e encher de água. Aí você vem com mais um copo e quer colocar dentro desse copo. Você vai colocar e ela vai transbordar, ela vai sair, não vai entrar porque vai estar cheio. É assim conosco, irmão. Quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nada mais vai entrar, a não ser o próprio Espírito que vai somar em abundância as nossas vidas. Enquanto aqui estivermos, aliás, muito pelo contrário, teremos uma igreja marchante, vigorosa, pelejando em uma luta diária contra as investidas de Satanás. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, quando cada um de nós tomarmos a decisão de se encher do Espírito Santo de Deus, essa igreja se tornará uma igreja vigorosa, marchante, atuante, e que vai passar por todos os obstáculos que Satanás colocar diante de nós, porque a nossa vida estará cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá poder para poder lutarmos contra as trevas. E o que me deixa confiante, irmãos, enquanto aqui estivermos, sempre teremos a presença de nosso opositor, se levantando e se reinventando e se modernizando. Satanás, ele nunca vai parar de perseguir a igreja. Não esteja pensando você que mesmo se você estiver cheio do Espírito Santo, ele fala, aqueles ali não tem jeito não, vou partir para outro lugar. Não, ele vai continuar investindo, até o momento que você fraquejar. É por isso que a Bíblia vai dizer que Satanás ele é como um leão, que ele vive em derredor, andando, rugindo, até o momento em que ele possa nos tragar. Antes de sair para a igreja, agora um pouquinho, eu estava assistindo um canal por assinatura e estava passando lá o Mundo Animal. E tem um animal, é uma da família do búfalo, só que eu não lembro agora, acho que é 7 máscaras. O nome desse igual um búfalo. E eles têm uma proteção dos filhos, o seguinte, eles andam em bando, eles fazem um círculo assim, e no meio vai os búfalos pequenininhos e eles vão em volta. Mas os lobos também são espertos, e eles começam a correr em volta, na lateral deles, e tentam morder os grandes, para que os grandes saiam correndo atrás. Naquele momento, entra um lobo no meio do círculo e tenta puxar um animalzinho para fora. E os lobos conseguem. Mas imediatamente quando os lobos conseguem, eles se reorganizam, os adultos, e faz uma barreira de chifre e marcha em velocidade contra aquele animal, aqueles lobos, e os lobos não têm outra opção a não ser soltar o animal e fugirem. E aí eles voltam a se reagrupar novamente, e aquele filhote continua em segurança. O fato de nós estarmos na presença de Deus, irmãos, não significa que Satanás não vai nos tentar. Se você olhar para o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem que tinha uma vida diante de Deus consagrada, que Jó orava pelos seus filhos, que Jó colocava tudo nas mãos de Deus. Mesmo assim, Satanás o tentou. Satanás, não podendo com Jó, ele vai até Deus numa conversa e fala assim, está vendo lá, eu sei porque teu servo Jó é assim, porque tu dá tudo para ele. E Deus permite que Satanás vai lá e atinge a vida de Jó. Mas quem conhece a história sabe que Jó não negou a Deus, mesmo passando por uma situação difícil de doença, ele não negou a Deus. E Deus restaurou tudo na sua história. Só não a esposa, tudo continua a mesma, né? Mas Deus restaurou praticamente toda a sua história. Mas o que me deixa confiante, irmãos, é que meu Deus, ele não precisa se inovar, não precisa se reinventar e nem tampouco se modernizar. Ele é Deus, ele é supremo, ele é majestoso, ele é soberano em sua glória e contempla tudo, todos em todos os tempos. Deus, ele está no controle de tudo, no controle da história, no controle do princípio, no controle do fim. Para Deus não existe
passado, presente e futuro. Para Deus existe o agora. Deus está nos olhando agora como se nós estivéssemos ainda no trajeto do Jardim do Éden, naquele trajeto ainda do Éden, rumo aos céus. Então Deus está olhando para cada um de nós, para cada criatura, para cada filho seu que entregou a vida para Jesus. Deus está olhando com um olhar de misericórdia. E não importa o que você esteja passando, não importa a sua situação, Deus está no controle de todas as coisas. É prazeroso dizer, é pesaroso dizer o que vou dizer agora. Enquanto o mundo sem Cristo estiver sendo lançado no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, a igreja de Cristo, os chamados, estarão sendo coroados como reis e rainhas para um convite eterno com Deus do céu. Essa é a grande realidade, esse é o grande fato. E não importa se é meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão, não importa quem é que esteja caminhando comigo nessa terra, se que não reconheceu Jesus e que não aceitou o sacrifício da cruz como uma realidade na sua vida. A Bíblia me diz que essas pessoas terão a condenação no inferno. Só entrarão no reino dos céus aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que não reconhecerem, meus irmãos, por mais íntimo que sejam de nós, vão perecer no inferno. E aí cabe a cada um de nós hoje, enquanto estamos aqui e enquanto existe graça, enquanto existe uma graça sendo derramada do trono dos céus para a terra, lutar para que aqueles que estejam conosco, lutar para que o mundo sem Cristo reconheça Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida e entregue a vida para Jesus, para que também eles possam ter esse privilégio de serem coroados como reis e rainhas que for e se tornarem libertos da condenação do inferno. Talvez se você falar isso para um parente próximo seu, ele vai ficar chocado, vai ficar triste com você, mas isso é o que a Bíblia nos ensina. Não existe você ir pelo ensinamento que diz que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, que isso é mentira, que isso é a maior mentira que Satanás pôde inventar. Porque só existe um meio de você ir até os céus, até Deus, é através de Jesus Cristo, é aceitando o sacrifício da cruz. Do contrário, nós teremos fortes candidatos ao inferno. Mas a Bíblia diz que Deus ama toda a humanidade. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa oportunidade, ela não cessou, ela está aberta, ela está viva. Então acredite ainda que há tempo para que aquela pessoa que você conhece, que ainda não aceitou Jesus, possa aceitar Jesus. Então, de alguma forma, testemunhe na vida dessa pessoa, através da sua vida, das suas palavras, do seu comportamento, através daquilo que você conhece da Bíblia. Seja exemplo de cristão na vida das pessoas. E nunca deixe, não cesse, nunca deixe de falar para as pessoas o quanto Jesus o ama. Hoje pela manhã, Márcio contava aqui uma experiência muito interessante. Ele foi pedindo para Deus pessoas para ele falar de Cristo, as pessoas foram aparecendo, para ele ajudar, e as pessoas foram aparecendo, e ele só ajudava as pessoas. E eu fiquei pensando lá atrás, eu vou falar com o Márcio para ele começar a falar de Jesus para essas pessoas. Mas Deus foi tão bom que o Márcio falou assim, mas aí eu percebi que eu precisava falar de Jesus para as pessoas. Falei, amém. Porque é isso que a gente precisa fazer, irmão. A gente precisa ajudar as pessoas financeiramente. Mas nunca podemos deixar de apresentar o plano de salvação na vida das pessoas. Porque é o mais importante para nós, é sabermos que as pessoas entenderam que Cristo é o nosso Salvador. Porque comida
Cesta básica, o Espírita dá. Muitas ONGs têm se levantado para fazer esse trabalho social. E não é errado. Não é errado nós termos um trabalho de assistência social aqui na igreja. Não é errado. É correto isso. Ajudar as pessoas. Mas nunca deixar de falar da palavra de Deus. E às vezes é nesses momentos que você entende quem é os espertalhões. Se você fala, olha, eu vou te entregar já no final do culto uma cesta básica, mas fica aqui que eu vou falar com você primeiro. Se ele puder zarpar antes para a cesta, ele vai zarpar. Porque ele não quer ouvir da palavra de Deus. Ele quer benefício. Mas não é errado você ajudar. Eu já contei uma experiência aqui, que uma vez, a irmã Marilda, esposa de um pastor amigo meu, era assistente social, Inácio, pastor Inácio, está lá no sul, grande amigo. E chegou um casal, ou foi uma pessoa, foi dois, não sei, e pediu alimento. A irmã Marilda foi lá e pegou um alimento, deu para aquele moço. Estava eu e o pastor Sidney, assim, nós olhamos, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, está escrito na testa do cara assim, ó, eu estou te enganando. A irmã Marilda entregou para ele a cestinha, falou, olha, Jesus te ama, viu? Jesus tem um plano na sua vida, quando você puder, aparece na igreja. E orou pelo rapaz e ele foi embora. E aquele dia eu tive uma grande lição. Aprendi muito naquele dia com aquela irmã. Porque nós falamos para ela assim, falou, irmã, estava escrito na testa desse rapaz que ele estava enganando a irmã. Ô pastor, se ele está me enganando, eu não sei. Eu fiz a minha parte. Eu dei o alimento para ele e falei de Jesus para ele. O resto agora não é comigo, é com Deus. Isso para mim foi um grande aprendizado. Porque realmente nós não conseguimos distinguir quem está pedindo realmente porque precisa e quem está pedindo porque está querendo te enganar. Mas é nossa parte fazer a doação e falar do amor de Deus. Mas a realidade é, irmãos, que se nós estivermos com a nossa fé firmada em Cristo, mesmo que venha uma heresia, mesmo quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema religioso, sendo assim, quem pratica a heresia, um desses hereges. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente e considerando uma verdade, inverdade da cruz. Mesmo que uma pessoa dessa te desafie e você ouvir, se você estiver com a sua fé firmada em Cristo Jesus, isso não vai te abalar. Se você conhecer as Escrituras Sagradas, ela não vai te abalar, porque você está firme nas promessas, como foi cantado o último cântico nessa noite. Quando você está firme nas promessas de Jesus, nada pode te abalar. Não é uma falácia, não é uma visão que você vai ter, não é um sonho que vai tirar a sua estrutura, porque Cristo está no controle do seu coração. Mas, antes de você ir embora, eu quero desafiar você nessa noite, meu querido irmã, assim como Judas fez com aquela igreja, desafiou aqueles irmãos a batalharem por sua fé. Eu também quero desafiar você a batalhar por sua fé, a você a dizer não a tudo que contradiz as Escrituras e que te afaste de Deus. Qualquer coisa que vier à sua frente, um convite, algo maravilhoso, você pare antes de aceitar e fala assim, se eu aceitar determinada coisa, isso vai somar na minha vida espiritual? A Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre isso? E se você tiver dúvida, pergunte para o pastor, pergunte para alguém que tenha um maior conhecimento da Bíblia. E se essa coisa, se esse algo que estiver acontecendo com você não condizer com a palavra de Deus, fuja, porque é cilada do diabo. Então eu quero desafiar você. E como é que nós fazemos isso? Fazendo diariamente a manutenção de nossa vida de devoção diante de Deus. Orando, lendo a palavra de Deus e buscando a sua presença. Esse é o nosso papel como igreja.
estarmos firmes, inabaláveis, com uma fé firme, forjada na visão da cruz. Quando a minha visão estiver forjada na visão da cruz, nada vai poder me derrubar, porque eu estou em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus possa abençoar essa palavra em seu coração. Nós vamos estar caminhando já para o final do culto, vamos cantar. Mas antes os irmãos já que quiser chamar a lupa, já podem vir. Mas eu quero fazer um apelo para a igreja. Meus irmãos, nós estamos tendo aqui uma excelente escola bíblica dominical. E você que não está vindo na escola bíblica dominical, você está perdendo, deixando de aprender conteúdos maravilhosos. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Quem não tem vindo, já há 2 domingos nós estamos estudando sobre parábolas. Estudamos sobre a parábola do bom samaritano semana passada, e hoje estudamos a parábola da alegria dos meninos, das crianças, e mais uma outra. E na próxima semana teremos uma outra parábola no próximo domingo. Então, você que não está vindo na escola bíblica, você está deixando de aprender um ótimo conteúdo. Conteúdo que você um dia, um filho vai pegar uma Bíblia infantil e vai ter lá uma ilustração de uma parábola, e o seu filho vai lhe perguntar, e você não vai saber explicar para ele por quê. Porque você está deixando de aprender na escola bíblica dominical. Então venha, faça um esforço. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer comida para meu marido não é crente. Faz o almoço um dia antes. Faz o arroz, o feijão, a carne, deixa lá. Você chegar lá, só esquenta, dá para ele comer. Gostoso, come também junto. A gente faz isso, às vezes, né? Então não deixe de vir à escola bíblica, não. Talvez aqui ninguém vai passar, talvez não, dos que estão aqui, nenhum vai passar por um concílio bíblico para ser pastor ou uma coisa assim. Mas, se você for um jovem, se você tiver uma vocação para o ministério, esses ensinamentos da escola bíblica vai te ajudar muito no dia de um concílio. Quando alguém trazer perguntas de cunho bíblico, você vai lembrar do seu professor aqui na frente explicando, olha, isso. Vai te ajudar bastante. Eu confesso para os irmãos que eu terminei a faculdade teológica, e fiquei acho que uns 3 anos depois que eu terminei a faculdade, continuei na igreja, ajudando, mas não passei por um concílio para receber o título pastoral. E depois de uns 3 ou 4 anos, se não me engano, eu fui então passar por um concílio. E aí você tem que reestudar algumas coisas, porque você fica parado, né? Eu li algumas coisas e fui para o concílio. E confesso para os irmãos que o que me ajudou muito foi ter sido criado na escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Então eu estou gastando esse tempo aqui para falar sobre a escola bíblica, porque eu sei o quanto foi importante para mim, e eu sei o quanto vai ser importante para você, mãe, para você, pai, para você poder ensinar o teu filho amanhã, quando você precisar conversar com ele sobre os valores bíblicos. Porque hoje nós estamos falando de parábolas, mas o assunto não é o mesmo, eles vão se evoluindo. Falamos do Velho Testamento agora, das passagens dos reis, dos profetas, o tempo. Hoje o Bruno falou uma coisa muito importante aqui na aula. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, antigamente vinha 4 páginas em branco. Algumas Bíblias vêm com 2, outras vêm com 3. Agora vem com uma página em branco. Se você já tiver a curiosidade de falar, por que essa página está em branco? Alguém tem um palpite? Por que aquela página está em branco? Esse período, essas páginas em branco, significa 400 anos de silêncio de Deus para com a nação de Israel. Aonde o último profeta falou foi Zacarias, Malaquias.
O último profeta que falou foi Malaquias. E depois de 400 anos, Deus levanta um homem pregando, comendo um gafanhoto com mel. E a gente está entrando num debate hoje qual o tipo de gafanhoto que ele comia, qual, né, se era esse inseto mesmo, se era um musgo que nascia. Mas, pelo que eu aprendi, realmente era um gafanhoto, só que era um gafanhoto um pouco maior, mais carnudo, e dava para comer mesmo, torradinho. E até hoje na Palestina o pessoal ainda come esses gafanhotos, viu? Se você viajar aí pela Turquia, para esse lugar para lá, você vai ver de monte assim para ser vendido, você pegar e torar no dente, igual salgadinho. Igual salgadinho, você come aquilo ali. Então, irmãos, são coisas interessantes que você aprende na Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então fica aqui o nosso convite para você não deixar de participar da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que o domingo às vezes é um dia gostoso, você dormir um pouquinho mais tarde. Tem gente que gosta de fazer a comidinha fresquinha para o maridão, para o filho. Mas nosso conselho é, faça um dia antes, prepare as coisas, deixa o almoço pré-cozido. Depois chegou, mais 20 minutos, está tudo pronto e está tudo certo. Tá bom? Que Deus nos abençoe.